depois do liberou geral em relação às armas, né, porte de armas por civis, no primeiro ano do governo Lula III, houve uma queda de 74% nos registros de novas armas, de acordo com o Instituto Sou da Paz. Olha só, gente, como caiu aí depois de ter uma mudança de um governo que ficava estimulando a posse, o porte de armas, para um governo que estimula exatamente ao contrário, né? Que é o não armamento do povo civis. Nesse segmento aí, eu sou a favor que agora tem a gente tem um projeto de retirada de armas do mercado. Né? Não basta só cair o número de novos registros, que são novos registros. Significa que ainda está crescendo, menos do que antes. Agora é preciso retirar armas do mercado. Né? Teve uma época, teve um projeto, no começo do governo do Lula, de que você entregava a arma, mesmo arma, e eles compravam, pagavam, davam dinheiro para a pessoa. Tem que fazer isso, pagar essas armas e destruir. Destruir. Tudo bem, vai vir um monte de arma velha, mas, uma arma velha também mata. Sim. Os dados do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal contabilizou 23,5 mil solicitações de novos registros de armas entre janeiro e novembro de 2023. É a menor cifra nos últimos 10 anos. A maior foi em 2021, no auge do governo Bolsonaro, quando 113 mil armas foram registradas. Então, olha só como a gente teve aí uma queda muito alta, e a Natália Polak, que é do Instituto Sou da Paz, atribui à troca do presidente essa queda nos registros. Carlito. É a troca da política, né? O Flávio Dino, inclusive, em uma das sessões que ele participou, nas diversas comissões que ele foi convidado a falar mais do mesmo o tempo inteiro, porque os bolsonaristas, os ministros bolsonaristas não trabalhavam, eles queriam também que acontecesse a mesma coisa com os ministros do governo Lula. Então eles ficavam convocando o tempo inteiro o ministro, convidando o tempo inteiro o ministro para falar sempre o mais do mesmo. E uma dessas participações lá, o ministro Flávio Dino deixou claro que a gente estava mudando de um governo que era pró-armas para um governo que era anti-armas. Se mudou o governo, mudou a política. Ele falou, quando éramos oposição, continuávamos sendo contra as armas, mas estávamos na oposição de um governo que era em favor das armas. Só que este governo ele é contra o acesso à arma de forma descabida, né, o liberou geral, e é assim que vai ser a política e ponto final. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que deixar claro, porque muita coisa que aconteceu durante o governo Bolsonaro, inclusive morte de mulheres em casa, né, feminicídios e outras questões, poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o mínimo. Eu lembro aqui, inclusive, que quando o doutor Pedro Halal e a doutora Jerusa foram lá no Congresso explicar que se o Bolsonaro tivesse feito o básico durante a pandemia da Covid-19, a gente poderia ter salvo mais de 400 mil pessoas. As pessoas não conseguiram entender que o objetivo do Bolsonaro nunca foi salvar ninguém. Ele realmente queria... o que ele fez da política foi um projeto de negócios. Eles ficaram multimilionários com esse lobby aí das armas. O Flávio Bolsonaro também ficou multimilionário com esse lobby dos jogos, né? Muita gente entendeu por que foi incluído ali na legalização das bets, os cassinos. O Flávio Bolsonaro foi lá em Las Vegas, ano retrasado ou passado, se não me falha a memória, dar um rolezinho lá para poder falar com um dos grandes empresários do ramo dos Estados Unidos da América, para poder lucrar com isso aqui no Brasil também. A mesma coisa aconteceu com a questão da Covid-19, é só a gente lembrar do $1 por vacina, e a gente está aqui para rememorar isso a todo mundo, porque a gente vive, às vezes, em um discurso, Dri, parecendo que a gente está num mundo ideal, onde o Congresso Nacional, por exemplo, é todo de esquerda, e basta o presidente Lula pegar o telefone e ligar e falar, eu vou botar um projeto aí agora que a gente vai liberar todos os tipos de acesso à educação gratuita aí, para a universidade privada ou pública. O governo vai estatizar aí algumas vagas nas universidades e vocês liberam aí. E não é assim. Eu até estava lendo um comentário aqui, né, de algumas críticas em relação ao segmento da educação, né? O que você acha da educação no governo Lula? A precarização, a precariça... A gente precisa lembrar que não foi o governo Lula, por exemplo, que colocou em prática o novo ensino médio. A gente está pegando um governo, o próprio título do governo, o próprio slogan do governo é claro, união e reconstrução.
A gente está em um momento de reconstruir o Brasil. Enquanto algumas pessoas continuarem brincando de ser radical, achando que colocar uma foto do foice e do martelo vai salvar tudo, sem fazer a praxis, né, sem fazer a prática, a gente vai continuar tendo esse problema. A gente respeita as pessoas que são mais radicais, a gente entende, só que a gente tem que entender que o jogo nem sempre é jogado como a gente quer. A política, Rovai Dri, ela não é ideal, ela é real. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu fui estudar os filósofos da Grécia Antiga, que eles eram extremamente idealistas. E aí vem o Maquiavel e fala, não, a política ela não é idealista, a política ela é real. Às vezes ela é imoral, às vezes ela é constrangedora, mas ela é assim. E quem é que pode mudar a política? Nós. Só que para a gente mudar a política, por exemplo, a gente tem que fazer discussões proveitosas e com o pé na realidade. Como eu disse para vocês, para aprovar alguns projetos no Congresso, só para abrir uma sessão de votação, Dri e Rovai, na Câmara dos Deputados, você precisa ter o quórum mínimo. Qual é o quórum mínimo? 257 deputados, na Câmara dos Deputados. A gente tem na esquerda 257 deputados? Não. No Senado, para abrir uma votação, a gente precisa de um quórum mínimo, por exemplo, de 41 senadores. A gente tem não. Então a gente tem que tentar, por exemplo, pegar a nossa ideologia, pegar os nossos ideais, que a gente não precisa abrir mão dos nossos ideais, não se trata disso, e tentar entender que às vezes a gente não consegue aplicar, não é por uma questão de não querer, é de não ter como, ser inviável politicamente, inviável socialmente, e a gente fica revoltado às vezes, incomodado, se estressa, porque quem é que não queria hoje, por exemplo, ter acesso a tudo aquilo que a gente sabe que a própria Constituição garante? Só que a gente precisa primeiro começar no processo de alfabetização política. Muita gente fala hoje numa coisa que é bem importante sobre o combate ao racismo, Dri Rovai, que é o tal letramento racial. E hoje a gente vê que a sociedade está começando a se letrar racialmente. Só que a gente precisa agora partir para o letramento político. As pessoas entenderem como é que funciona a política, que não é meramente o presidente dar uma canetada, que existe um regimento interno na Câmara dos Deputados que impede uma coisa, existe um regimento interno no Senado que impede outras coisas, existe a Constituição Federal, que é o manual do país. Eu costumo usar sempre esse exemplo. Quando você pega uma televisão ali que você compra, que você vai instalar na sua casa e que você não sabe como é que utiliza, você vai no manual. Então, no Brasil, o nosso manual é a Constituição. Então, nem tudo aquilo que a gente quer pode ser feito porque o manual proíbe.